Boas-vindas a mais uma aula de cinema do Memórias Construídas. Eu sou a Laís e estarei com vocês nessa jornada. Hoje vamos falar um pouquinho sobre curadoria e programação de cinema. Hoje a gente vai falar um pouquinho, como eu comentei agora há pouco, sobre curadoria e programação de cinema, e na semana que vem a gente vai falar sobre crítica. São assuntos que se complementam bastante. E o que é a curadoria? Curadoria, a grosso modo, é escolher dentre um leque de opções. Então quando se fala de cinema, a gente tem vários filmes e a gente vai selecionar alguns, seja para passar numa mostra, seja para passar em um dia só, em um evento específico, ou para a gente ver. Eu gosto muito de criar mostras particulares para mim mesma, temáticas de filmes que eu gosto de ver. Eu acho que é um jeito legal de celebrar ocasiões. Mas não é escolher a partir do nada. A gente escolhe dentro de alguns parâmetros, sejam, eu quero fazer uma exibição só de documentário, já é um parâmetro, só de ficção, outro parâmetro, só de longas ou só de curtas, ou eu quero mesclar as duas coisas, eu quero fazer só de filmes nacionais, ou então quero fazer só de filmes de um determinado país. A gente vai criando parâmetros para essas escolhas, para a gente não escolher a partir do nada ou não escolher só a partir do nosso gosto pessoal. É sempre interessante a gente escolher a partir de coisas que não sejam nosso gosto pessoal, que é para incentivar o pensamento crítico, para a gente assistir uma coisa diferente do que a gente está habituado também. Para esse assunto ficar mais certinho na nossa cabeça, eu resolvi contar para vocês hoje como foi a realização de uma mostra de cinema aqui da Via Cultural, que eu participei da produção, participei da programação, então acho que eu posso contar bastante coisa interessante aqui pra gente. Que foi a mostra Sampadoc 21, que aconteceu em 2021, no ano passado. Então, eu vou contar um pouquinho do que era a mostra, e aí logo em seguida eu vou falar como a gente montou essa programação, como a gente fez a curadoria. Então, eu vou ler aqui o texto da mostra, era uma frase, que sintetiza. A mostra Sampadoc 21, em sua primeira edição, pretende discutir as possíveis formas de falar sobre São Paulo e os modos de se fazer documentário hoje. E aí vinham algumas provocações. Qual é a cidade em que vivemos? O que ela poderia ser? Quais são seus problemas e seus encantos? Como podemos falar de sua história e como criar uma imagem atual e crítica? A partir daí, a gente recebeu diversos filmes e o nosso passo a passo para selecionar, para chegar na programação final, foi o seguinte. Aqui no texto que eu falei para vocês, a gente já tem alguns parâmetros. E na ficha de inscrição, tínhamos alguns outros complementares. Então, aqui pelo texto, a gente já percebe. A gente quer documentário e tem que ser sobre a cidade de São Paulo. Lá na ficha de inscrição, ainda tinha alguns outros. Tinha que ter sido realizado a partir de 2020 e ter no máximo 5 minutos. Então, esses são os parâmetros. A gente recebeu diversos filmes e todos os que não estavam nesse parâmetro ficaram de fora, não entraram na mostra. A gente recebeu ficção, não entrou na mostra, recebeu filmes de mais de 5 minutos, não entraram na mostra e por aí vai. Todos que tinham esses critérios, esses parâmetros que a gente colocou, a gente avaliou, a gente assistiu. Na verdade, a gente assistiu todos. É que alguns, pela ficha, a pessoa já descrevia que não era um documentário, ou a gente via minutagem, então a gente já nem assistia para poupar o nosso tempo. Então, todos os filmes que atendiam a esses critérios, a gente assistiu e a gente selecionou. E o que a gente usou de desempate, para a gente ter no máximo 21 filmes, foram inovação, qualidade técnica e criatividade no fazer do filme, que aí eram parâmetros um pouco mais subjetivos que a gente conversou bastante em equipe, né? A equipe toda da Via Cultural participou da criação dessa programação.
Feito isso, a gente chegou em 17 filmes. E aí a gente pensa, bom, são curtas de até 5 minutos, isso vai dar mais ou menos 1 hora. É menos que o tempo de um longa-metragem. Mas são várias histórias, né? São vários filmes. Ficaria muito cansativo a gente sentar numa mostra, né? A gente como curadoria, a gente assistiu eles de uma vez, depois a gente assistiu eles separados, a gente assistiu várias vezes os filmes, mas para o espectador ficaria muito cansativo assistir 1 hora inteira direto, sem nenhuma pausa, de um monte de curta-metragem, porque ao chegar no final a gente não ia lembrar o que a gente assistiu lá no começo ou no meio, ia deixar passar, então algum filme muito legal poderia passar meio que despercebido pela quantidade de filmes colocados um ao lado do outro. Então a gente resolveu blocar, colocar em sessões diferentes. Então a gente fez 4 sessões. E para a gente dividir essas sessões, a gente usou alguns critérios também, que a gente dividiu elas por afinidades temáticas e estéticas. E como que ficou isso então? A gente teve a sessão dos filmes premiados, porque a gente contou com o júri para premiar melhor filme, melhor roteiro, melhor fotografia, melhor edição e melhor trilha sonora. Era um júri bem completo, foi composto por Letícia Bina, que é uma editora brasileira aqui da gente, Helena Inês, Everton Belico, Walter Regi e várias outras pessoas compuseram esse júri e elegeram dentro de alguns parâmetros, mas pra gente falar de júri seria legal uma aula à parte, mas só para pincelar, né? Dentro de alguns parâmetros, eles elegeram esses 5 melhores filmes e o premiado. Então, a gente, para dividir as sessões, a gente dividiu entre a sessão dos filmes premiados, aí, pela questão de afinidade estética e de tema, a gente dividiu entre filmes situacionistas, filmes de andança, filmes que tinham pessoas caminhando pela cidade com as câmeras, seja para um lado poético ou seja para um lado crítico, mas filmes que tinham essa movimentação pelas ruas, foi uma das sessões. A gente dividiu também uma sessão para experimentais, onde entrou videodança, onde entrou video performance, onde entrou filmes feitos com câmeras de webcam e coisas do tipo. E a última sessão foi a sessão dos documentários clássicos. Entrevista, imagem de arquivo, tudo que vem na nossa mente no primeiro momento quando a gente fala a palavra documentário. Bom, então, batendo nessa tecla de novo, a gente tem que escolher. A curadoria escolhe a partir de alguns parâmetros pré-estabelecidos, que não são o nosso gosto pessoal. E aí, a partir disso, monta-se uma programação, que pode ser feita por blocos de afinidade temática ou de afinidade estética. Claro que tem diversas maneiras de fazer isso, mas vamos focar nesse exemplo aqui para ficar fácil de entender. E aí, dentro das sessões, a gente também tem que pensar na ordem dos filmes, no ritmo da sessão, porque pode ficar muito cansativo colocar 3 filmes de ritmo muito lento e só lá no final colocar um filme de um ritmo mais agitado. As pessoas podem já ter ficado, sei lá, melancólicas e quando chega o filme de um ritmo mais alegre, mais agitado, não conseguirem apreciar de uma mesma maneira. Então, é legal a gente pensar no ritmo das nossas sessões. Eu vou contar como a gente pensou o ritmo da primeira sessão, que foi a sessão dos premiados. Gostaria de já te contar que o filme que ganhou foi São Bento Vive, está disponível no YouTube, do Sobrenome de Melo. Ele é músico, ele é rapper. Foi um clipe musical com imagens de arquivo sobre São Paulo e a letra fala bastante da nossa cidade. Então, como a gente falou, as possíveis formas de fazer documentário hoje, ele foi bem inovador e acabou sendo premiado pelo nosso júri. Ele abriu a sessão, então a gente resolveu que o primeiro filme para abrir a mostra, para abrir a sessão, ia ser o premiado. Nada mais justo, né? Então a gente escolheu ele, que era o premiado, ele era inovador, era um clipe musical, e aí a gente foi para um ritmo um pouquinho mais lento, para dar já uma quebrada, que era um filme que chamava Fantasmas, Fantasmas, um filme sobre a pandemia, que se passava inteiro dentro de casa, num ritmo mais tranquilo de acontecimentos. E ele já vinha preparando, era um filme mais intimista, e ele já vinha preparando o território para o filme seguinte, que ainda era
intimista, mas já entrava numa coisa um pouco mais experimental, que era um vídeo poema, uma imigrante lendo um poema e fazendo uma pintura na parede. Logo em seguida, a gente passou já para um filme mais experimental ainda. Então a gente fez essa transição, né? Foi o primeiro que foi um clipe, aí a gente entrou num clima mais intimista, mais um pouco experimental, aí a gente passou para um que era intimista e experimental ao mesmo tempo, e aí a gente passou para um que era bastante experimental, que é o filme Threesome, que foi feito inteiramente de telas de videochamada com pessoas de São Paulo e pessoas de fora de São Paulo também, e se ganhou o prêmio de montagem, montado de uma forma super experimental, super ousada. E aí abriu caminho para o filme que fechou, que foi Pra Se Manter São, que também tem essa questão das telas. Ele também foi gravado durante a pandemia, no período mais recluso, com videochamadas, mas aí indo para um lado mais clássico de documentário também, porque apesar de ter o lado experimental, esse filme tinha alguns relatos. E foi assim que a gente pensou o ritmo dentro da nossa sessão. Sempre um filme abrindo caminho para o outro, né? Um filme intimista, abrindo caminho para um filme que é intimista, mais experimental. Abrindo caminho para um filme que é mais experimental, linkando com um filme que usava da mesma estética das câmeras. Então, recapitulando, para a gente pensar uma programação, uma curadoria, a gente estabelece parâmetros que não são o nosso gosto pessoal e a gente escolhe os filmes a partir desse parâmetro. E para montar as sessões, a gente pensa em afinidades estéticas, em blocos de afinidades estéticas ou de assunto. E aí a gente pensa no ritmo da nossa sessão para não ficar cansativo para quem está assistindo. Acho que essa é uma pincelada sobre o tema, é bastante extenso. E eu gostaria que, como exercício, vocês entrassem no SP Cine Play, que é um streaming brasileiro gratuito, ver o catálogo, ver que filmes interessam e tentem criar uma pequena amostra de 4 filmes. O tema é livre, então vocês vão definir o tema. Depois de vocês definirem o tema, vocês vão definir os parâmetros de vocês. Então, se é, por exemplo, filmes só da década de 80, lá tem alguns de diversos diretores, diversas diretoras. Então, que parâmetros? Pensem em um tema, estabeleçam parâmetros e elejam 4 filmes para montar uma amostra particular de vocês. Postem nos nossos grupos e no Classroom. Vejo vocês semana que vem. Um abraço!